Vamos lá, pessoal. Então, vamos para a segunda etapa de 7. Vamos às aplicações da segunda lei de Newton, que faz uso da terceira também. Lembrando que toda vez que a gente estiver na segunda lei, que é o princípio da dinâmica, a gente vai ter que força resultante é massa vezes aceleração. E não esquece que toda vez que a gente tem aceleração, a gente tem as equações do movimento uniformemente variado, da cinemática. Então, uma coisa está associada à outra. Por exemplo, que a aceleração é delta V sobre delta T. Essa é a aceleração tangencial. Tem também a aceleração centrípeta. V ao quadrado dividido por R. Ou a resultante ou aceleração vetorial. Aceleração vetorial é a raiz quadrada, caiu na última prova, da tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, aqui para usar a aceleração tangencial, a gente também pode usar sorvetão, vovô AT, Torricelli e assim por diante. Tá? Que mais? Uma boa aplicação da segunda lei de Newton seriam esses exercícios aqui de máquina de Atwood, que são máquinas de levantamento de peso, de carga. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, esse exercício R21. O R21 fala que você tem, na figura temos um fio e polias ideais, o bloco A e B de massas respectivamente. Então você tem a massa de A igual a 4 quilos e a massa de B igual a 1 quilo. E aí ele pede a aceleração e tração. É sempre assim. O bloco A, você calcula o peso, e o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então o peso de A é de 40 newtons, e o peso de B igual a 10 newtons. Só que é peso e contrapeso. O peso de A é maior, ele desce, e o peso de B é menor, ele sobe. Ele desce com a mesma aceleração que o outro sobe. Então eu posso usar aqui, para calcular a aceleração, eu uso a força resultante dividido pela massa de tudo. Então, a força resultante é o peso de A, subtraído do peso de B, que está contrapondo o peso de A, dividido pela massa de A, mais a massa de B. Isso aqui vai dar 30 por 5, são 6 metros por segundo ao quadrado. Assim, a gente determina a aceleração num sistema desse de peso e contrapeso, e isso chama máquina de Atwood. Aí, você tem lá, agora a tração você escolhe em um dos blocos. Para achar a tração, a gente escolhe um bloco, pode ser o A ou B. Eu vou escolher, por exemplo, vamos fazer os dois, mas o B é mais fácil, eu acho. Vou fazer para vocês se entenderem pelos dois. Vou fazer força resultante é igual a massa vezes aceleração. O bloco A com massa de 4 quilos tem um peso de A igual a 40 newtons e tem um fio preso nele com uma certa tração, e ele desce com a aceleração que vocês calcularam comigo aqui de 6 metros por segundo ao quadrado. Se a gente aplicar a segunda lei de Newton aqui, fica a força resultante, massa, aceleração. Como a aceleração é para baixo, a resultante está na direção do peso, fica o peso do bloco A menos a tração, é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. 40 menos T é igual a 4 vezes 6.
4 vezes 6 são 24. Então fica 40. Vem para a esquerda o 24. Vai a tração para a direita. Tração igual a 16 newtons. Então você pode fazer isso pelo bloco A ou pode fazer pelo bloco B. Só que o bloco B, desenhando aqui para entender como é que vai ficar as forças, né? O bloco B tem a tração puxando ele para cima, acelerado com 6 metros por segundo ao quadrado e contrapondo um peso de 10. Então, de novo, usando a segunda lei de Newton para determinar a tração, sempre que você precisar calcular força e aceleração, você coloca as forças à esquerda, massa e aceleração à direita, na segunda lei de Newton. Então, fica a tração menos o peso, que ele está subindo, é a massa do bloco B vezes a aceleração. Tração menos 10 é igual a 1 vezes 6. Passa o 10 somando, dá 16. 16 newtons. Ok? Então, máquina de átomo é um bom exemplo de aplicação. Agora, por exemplo, vamos olhar para o exercício 23 rapidamente aqui. O exercício 23 tem uma configuração bem interessante. Então, por exemplo, aqui, ó. O exercício 23 fala assim: no sistema apresentado na figura, não há força de atrito e a massa do fio é desprezível. Sabendo que a força F é 500 e a massa de A 15 e 10, tração e aceleração. Então, F são 500 newtons, que a massa de A vale 15 e a massa de B vale 10. Então, aqui, por exemplo, se eu for olhar no bloco A, eu tenho um peso de 150 newtons e uma força de reação de apoio normal, força normal, 150 newtons. O bloco B tem 10 quilos, então tem um peso de B igual a 100 newtons. Está preso num fio que puxa ele com uma tração, segurando o bloco A. Tração. Então, o que está acontecendo aqui? O peso de A ele cancela com a força normal, por isso que tem o mesmo valor. E como não tem força de atrito, você não precisa calcular nada mais no bloco A. E no bloco B você tem o peso de B e a atração comunicando os dois pela terceira lei de Newton. Então, isso que está acontecendo aqui, né, essas duas forças opostas aí são da terceira lei de Newton. Então, quem virou a força, como é que a gente determina a aceleração, né? Como no anterior, força resultante sobre massa de tudo. Por exemplo, eu tenho a força F puxando e o peso de B segurando. E ele vai movimentar as duas massas, a massa de A mais a massa de B. Então eu tenho 500 newtons motor, né, puxando, e 100 newtons atrapalhando. Dividido por 15, sempre mais na massa. 10. Isso aqui dá 400 por 25. Isso aqui dá 16, 16, isso. 16 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, vai dar a resposta aí. Que é o exercício 23 lá, já deu resposta aí. Só por aqui já deu resposta aí. Agora, para achar a tração, o bloco que estaria mais fácil fazer seria no bloco B. Então, o bloco B, ele tem a tração puxando o bloco e ela está na direção da aceleração. Por isso que ele é mais fácil. Porque a força que você quer descobrir já está na direção da aceleração.
e o peso de B atrapalhando. E aqui você faz de novo a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração só para o bloco B. Então fica tração menos o peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração, que você já descobriu que é 16. Então tração menos 100 é igual a 10 vezes 16, que é 160. Passa o 100 somando, dá 260 newtons. Ok? Então essa aqui seria a segunda, segunda etapa aí de 7 para essa prova de Física 1 do segundo bimestre, tá bom? Vamos então agora para a terceira etapa de 7.